Olá pessoal, eu sou o Papa Yankee 4, Mike Alfa Bravo, Maurício. Esse é o meu indicativo de chamada. Eu sou aqui de Minas Gerais e eu vou trazer para você um pouco do meu conhecimento que eu tenho sobre radioamadorismo, sobre repetidoras. Vou mostrar para você um pouco do meu conhecimento, passar para você, né? Eu acho que o vídeo vai ficar um pouco longo, mas aproveite para aprender um pouco mais, você que é iniciante no radioamadorismo, quer saber como funciona os mecanismos, então fique ligado nesse vídeo, que eu estou disponibilizando para você de graça o meu conhecimento. O pouco que eu sei, também eu estou aprendendo também, né? Afinal de contas, todos nós estamos aprendendo. Bom, eu explicarei nesse vídeo a evolução das repetidoras. Você sabe o que é uma repetidora? Eu tenho uma ilustração aqui, vou trazê-la. Essa ilustração, a ilustração é um morro, é uma torre que está lá em cima da serra do morro, né? E uma repetidora, é uma repetidora que está lá mostrando dois carros aqui, um carro azul e um carro verde. A repetidora, ela é um acessório que nós temos, que nós ampliamos com ela, nós ampliamos o sinal de VHF. Se você for utilizar o VHF, por exemplo, no modo de sinal para sinal, sem repetidora, você vai conseguir aí uns 30 quilômetros, mais ou menos, no máximo, né? Ou então uns 10 quilômetros no máximo, sem a repetidora. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos esse dispositivo, colocamos num local alto, pode ser uma serra, pode ser também uma torre bem alta, né? E irá cobrir, esse dispositivo ele irá cobrir toda a cidade e também a região. Para você ter uma ideia, um repetidor de radioamador, ele pode trabalhar nas faixas de VHF e UHF. Quando você o coloca num ponto alto da cidade, você tem uma cobertura mais ou menos de 100 quilômetros para sinais seguros, né? Sinal seguro, 100 quilômetros. Então, 100 quilômetros. Então, o repetidor, né, na serra, no alto da serra, ele auxilia muito o radioamador que gosta de utilizar repetidoras, né? Essa segunda ilustração aqui, eu mostro a mesma coisa. É uma repetidora que está no alto da torre, né? E os rádios HTs, tá vendo? Ó? O rádio HT, ele aciona a repetidora lá no alto da torre e amplia o sinal dele. Isso melhora o sinal, melhora a distância, melhora tudo, né? É bem melhor. Eu tenho outra ilustração também da repetidora. Aí, aqui no caso, uma repetidora de UHF, pela frequência, né? Ó, lá, esse carrinho azul, a frequência está ali, o TX 434.550, o RX 439.550. Quer dizer, ele transmite em 434.550 e recebe em 439.550. A repetidora ela é assim. Então eles pegaram o morro, né, que é um ponto mais alto, colocaram uma torre e colocaram a repetidora lá do lado da torre. Essa repetidora ela vai repetir. A pessoa que está aqui do lado direito com o HT, ela vai entrar na repetidora, a repetidora vai repetir o sinal dela para o carro que está em movimento. Isso aí melhora e muito a distância que nós conseguimos falar na faixa de VHF e de UHF. É uma forma muito boa para aumentar a distância, como eu disse, a distância de contatos. Desta forma, colocando a repetidora dessa forma, você, além de ampliar a distância, você consegue falar em outras cidades também, em outros municípios. Então, é uma forma usual das pessoas, dos radioamadores, utilizarem a faixa de VHF e de UHF, utilizando um repetidor no alto da serra ou então no alto de uma torre, que irá repetir o seu sinal. Agora, eu faço uma pergunta: como que você quer fazer, por exemplo, nessa outra ilustração aqui, eu tenho uma repetidora aqui, 443.450. Eu quero ligar essas repetidoras aqui, essa repetidora central, nas outras repetidoras. Você vê que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 repetidoras em cidades distantes, né? Distante da minha aqui. Como que eu faço?
para fazer isso. Antigamente, nós fazíamos chamamos de link, né? Fazíamos um link via rádio. Então, eu tenho a repetidora aqui, que são 2 rádios, né? Um rádio para recepção e outro rádio para transmissão. Aí eu teria um terceiro rádio, que é para eu fazer um link com essa repetidora aqui, por exemplo. Aí mais um rádio para fazer um link com essa repetidora. E assim iríamos fazendo os links com todas as repetidoras. Então seriam 6 repetidoras falando simultaneamente. Você acionaria essa repetidora aqui, 146.640, ela acionaria todas de uma vez. Se por acaso acontecesse um problema, os mantenedores, por exemplo, desligariam o sistema. Suponhamos que essa repetidora aqui, a pessoa está lá fazendo barulho, fazendo bagunça, eles desligam as outras repetidoras, fica só essa repetidora. Tem essa função também inteligente e era assim que nós, antigamente, fazíamos os links. Tudo via rádio. Às vezes, aqui da região de Minas Gerais, por exemplo, nós tínhamos links até o Paraná. Tinha link aqui até no Paraná. Então, ele ia subindo até o Paraná, não é? E descia, ia para São Paulo, ia para outras cidades, até chegar no Paraná. Entendeu? Então, os links eram feitos desta forma. O link era feito tudo via rádio, nada de outra forma. Aí, nós vamos para outra época, né? Aí veio a internet. Com a vinda da internet, a internet facilitou demais os trabalhos dos radioamadores também. Por quê? Porque a internet ela veio somar. Ela somou, ela não dividiu. A internet ajudou. Aí, com a vinda da internet, foram criados softwares para computadores que faziam esse trabalho dos links. Olha que interessante. Por exemplo, eu tenho internet aqui na minha casa e você tem internet aí na sua casa. Aí você instala um software na sua casa, eu instalo o mesmo software aqui em casa para nós fazermos o quê? Nós vamos fazer um link pela internet. É assim que funciona hoje em dia, né? Hoje em dia funciona dessa forma. Aí, o que surgiu? O que surgiu de um período para cá com a vinda da internet? E com a vinda da internet, o que aconteceu? Veio a somar, a vinda da internet somou com o radioamadorismo. Melhorou o radioamadorismo, tornou o radioamadorismo mais atualizado. Porque até então, nós, radioamadores, só utilizávamos as ondas, só isso, com os rádios. Com a vinda da internet, nós tivemos mais um dispositivo para utilizar, que é a própria internet. Então, como eu estava explicando, antigamente nós fazíamos os links todos somente via rádio. Se quiséssemos ligar, como eu expliquei, uma repetidora junto com a outra, ficar uma família só, todos interligados, fazíamos tudo isso via rádio. Aí chegou a internet. Chegou a internet, foi criado um programa de internet, programa de rádio, programa para radioamador, né, exclusivo para radioamador, que se chama EQSO. O EQSO é este programa aqui. O EQSO é um programinha muito bem feitinho, sabe? Foi um dos primeiros programas a você jogar o rádio para a internet. Como que você fazia isso? Você tinha o rádio, você construía uma interface e fazia a ligação do rádio com o computador. Aí você tinha o rádio na internet. Aí, por exemplo, você tinha o computador na sua casa, você ligava a repetidora sua na internet e eu pegava o sinal via internet e jogava para o EQSO e jogava para a minha repetidora. Então, automaticamente, eu fazia um link na sua repetidora, por exemplo, lá no Paraná, e jogava ela aqui em Minas Gerais. Fazia esse link, não via rádio, mas sim via internet, através do EQSO. Através do EQSO também,
nós conseguíamos fazer links internacionais com outros países. Eu conectava em uma repetidora lá dos Estados Unidos, uma repetidora da França, uma repetidora da Espanha, de Portugal, através do EQSO. Só que o EQSO ele tinha umas limitações, e umas limitações assim, graves, porque você não conseguia, pelo EQSO, você não conseguia, por exemplo, bloquear usuários. Ele não tinha essa função. Ele não tinha a função também de desconexão, você não conseguia desconectar. Só você indo lá no computador e desconectar, mas assim, automaticamente, remotamente, ele não fazia isso. Era muito limitado, mas era o início dos contatos, dos links utilizando a repetidora. Então você poderia fazer um link com sua repetidora em qualquer parte do mundo e também falar com radioamadores em qualquer parte do mundo utilizando a internet e utilizando o seu rádio. Era um modo interessante porque você fazia a repetidora ficar mais movimentada, porque a repetidora ela fica só na sua região. Então a repetidora ela fica quando não tem atividade, então é complicado, né? Não tem radioamador utilizando todo dia. Agora com o EQSO você conseguia colocar uma repetidora, por exemplo, lá do estado de São Paulo, lá de São Paulo mesmo, da cidade de São Paulo, que é muito movimentado, e a sua repetidora também ficava movimentada, só que com limites, né? Era muito limitado o EQSO, porque foi um dos primeiros softwares que foi criado para esse tipo de link, jogar o rádio na repetidora e a repetidora no rádio, vice-versa, via internet. Depois, a evolução do EQSO, que foi uma evolução muito boa, uma coisa muito boa mesmo, foi a criação do Echolink. O Echolink, ele também possibilitava você conectar outras estações, né? Outras estações via rádio, jogando para a internet e jogando para a repetidora. Essa ilustração diz muito isso, ó. Você tem aqui uma torre, né? A estação móvel A, a estação móvel B, e pela torre você tem um rádio aqui, FM transceiver, e você tem o computador ligado na internet através do Echolink. Aí pelo Echolink vai jogar no computador B e pelo rádio vai mandar para as estações móveis. Então esse link agora ele também é feito pela internet. Só que o link feito com o Echolink é muito melhor. Porque nesse ponto o Echolink ele já é mais avançado que o EQSO. Como eu expliquei, essa é a evolução das repetidoras. Né? A evolução das repetidoras, que a repetidora ela era de uma forma, ela era analógica, os links eram feitos via rádio somente, e não tinha nenhum bloqueio, você não conseguia bloquear ninguém na repetidora, era tudo aberto, né? Quem quiser entrasse lá, quem quiser entrar sem indicativo também entrava, clandestinos também entravam, porque a repetidora não tinha possibilidade nenhuma de bloqueio. Agora, com o Echolink, com a vinda do Echolink, que é um dispositivo mais atual, ele possibilitou isso. Ele possibilita o bloqueio dos usuários. Por quê? Para que o Echolink, para que você utilize o Echolink, você precisa mandar a sua licença de radioamador, lá para o pessoal lá nos Estados Unidos, que é onde foi criado o Echolink, que é um software muito famoso no meio radioamadorístico, certo? Muito famoso demais. Muita gente usa até hoje, né, nos dias atuais. Hoje tem tecnologias melhores que o Echolink, mas eu vou chegar lá. Então, o Echolink é muito utilizado e para você utilizar o Echolink, você tem que mandar a sua licença de radioamador, uma foto da licença e o pedido para que eles desbloqueiem você e para que coloquem você no cadastro lá do Echolink. O Echolink possui um cadastro de radioamadores lá dos Estados Unidos.
Ele entra em contato com a Anatel, conferem se você é radioamador realmente, aí liberam para você utilizar o Echolink. Aí o Echolink você pode utilizar ele em casa, como fazendo um link somente na sua casa, ou então pode utilizá-lo também na repetidora. Ele tem duas formas de você utilizar. E uma ferramenta muito boa do Echolink é que ele bloqueia usuários. E o bloqueio de usuários, de usuário é muito importante, porque a hora que a pessoa começa a fazer bagunça, você vai lá e bloqueia ela e avisa o Echolink, fala, Echolink, está acontecendo isso, a pessoa tal. O Echolink vai lá e retira a licença dele. Você entendeu? Mas somente via internet. Via rádio, não consegue. Se a pessoa entrar na sua repetidora que tiver com Echolink, ela vai bagunçar do mesmo jeito. Então, é uma ferramenta também limitada, não é mesmo? O Echolink. Mas é uma ferramenta boa que possibilitou nós fazermos links via internet, que ficou muito mais eficiente do que o link via rádio. O link via rádio dá muito problema, é muita canseira, é mais caro também. Já o link via rádio, via Echolink, você precisa só de um computador e uma internet. E o software é de graça, então é muito vantajoso utilizarmos o Echolink como meio de fazer um link com a sua repetidora e o seu computador. E você também pode colocar, por exemplo, se você tiver internet lá na serra, onde você vai colocar a repetidora, você pode colocar o computador lá mesmo. Você põe o computador lá e já entra na internet e já começa a funcionar. É plug and play, é muito bom esse software que nós utilizamos até hoje para fazer os links de radioamador. Bom, estou explicando para você a evolução das repetidoras. Nós partimos da repetidora analógica, da faixa de VHF e de UHF, porque as repetidoras são mais comuns nessa faixa, onde você tem comunicação local. Você conversa na região sua, utilizando um dispositivo que está lá na serra, lá no alto da torre, lá na serra, para que aumente a cobertura da cobertura de rádio, né, que você vai falar na região toda, nas cidades todas. Para você ter uma ideia, eu aciono o repetidor aqui a mais de 200 quilômetros de distância de onde eu estou. Então a repetidora ela é um acessório muito eficiente para o rádio amador. Eu falei das repetidoras analógicas, falei dos links, que são muito importantes para a repetidora hoje em dia, porque uma repetidora sem link, por exemplo, ela fica uma repetidora morta. Ela fica uma repetidora só para a região. Se você quer ampliar, falar mais distante, falar no mundo todo, através da sua repetidora, o que você faz? Você coloca o Echolink nela, sendo radioamador, né? Você faz um link através da internet para que ela cubra onde você quiser. Qualquer parte do mundo você vai falar, qualquer parte do Brasil também que tenha Echolink. Se eu tenho Echolink aqui na internet, se você tiver Echolink lá no Piauí, por exemplo, lá no Ceará, você pode pôr a repetidora do Ceará para falar aqui em Minas Gerais, através do link, utilizando o Echolink. Bom, agora finalizando as repetidoras analógicas, nós vamos para a repetidora digital. Você viu que a evolução da repetidora, o que ela faz? Ela veio até a parte dos links via internet. Hoje, nós temos a repetidora digital. Nós temos o modo, são vários modos que nós utilizamos no radioamadorismo, que é o USB, LSB, CW, que é a telegrafia, e o FM. Então, essas repetidoras analógicas, elas estão em FM, no FM analógico. Agora, atualmente, né, no ano de 2026, que eu estou fazendo esse vídeo, para lhe orientar justamente para você entender a evolução das repetidoras e a evolução dos modos, agora foi criado mais alguns modos, que foi o modo digital. O modo digital, nós temos o modo D-Star, o modo C4 FM e o modo DMR.
O modo D-Star, ele é da Icon, dos rádios da marca Icon. O modo C4FM, ele é da marca de rádio Iaeso. E o modo DMR, modo digital, ele é da marca Motorola. Geralmente o Motorola, o DMR, ele é utilizado em fábricas, em comércio, ele é utilizado para esse tipo de serviço. Aí os radioamadores adaptaram o modo DMR para o radioamadorismo porque ficou mais barato. Os rádios DMR são mais baratos do que os rádios da Icon, do que os rádios da Iaeso. Mas vamos começar pelo primeiro modo que eu conheci, que foi o modo D-Star. O modo D-Star foi criado pela fábrica Icon. O que aconteceu? Eles digitalizaram o rádio. O radioamadorismo passou de analógico para digital. Aí o que acontece com isso? Com essa digitalização, a repetidora, ela ficou mais inteligente ainda. Você entendeu? Então, antigamente, na repetidora analógica, você fazia o link via rádio, depois você faz agora o link via internet. E nesse dispositivo tem algumas coisas lá que você bloqueia o usuário, que você algumas ferramentas que o Echolink faz, que o EQSO não fazia. O EQSO não tinha nada, eu já expliquei isso anteriormente. Agora, a evolução da repetidora foi para o D-Star. Com a repetidora D-Star, que é digital, ela não é FM, ela é D-Star, certo? Você pode, através da repetidora, bloquear usuários também. Só que você bloqueia o usuário via rádio e via internet. Então é uma ferramenta muito boa, muito, muito boa mesmo. Porque quem estiver fazendo bagunça na repetidora, fazendo alguma coisa, você bloqueia a pessoa, você bloqueia o indicativo dela. Suponhamos que você vai lá e inventa um indicativo para entrar na repetidora, você não consegue. Por quê? Porque a repetidora, o modo D-Star, o modo digital, todos os modos digitais, o D-Star, o C4FM e o DMR, eles possuem uma lista de usuários e você tem que se cadastrar nessa lista. Se você não entrar nessa lista, você não consegue acionar nenhuma repetidora de nenhum estado, de nenhuma parte do mundo, se você não fizer esse cadastro. Por que eles criaram o D-Star? A Icon criou, porque os japoneses, eles queriam uma comunicação via rádio segura, sem barulho, sem perda de sinal. Eles queriam uma comunicação segura e uma comunicação registrada, porque toda vez que você mantém um contato utilizando o D-Star, utilizando o C4FM ou utilizando o DMR, esses modos digitais, toda vez que você faz um contato, esse contato fica marcado nesta página que eu te falei na internet, que você precisa fazer o cadastro. Então, se você não for radioamador e não possuir indicativo, você não consegue entrar nas repetidoras digitais. Então, a evolução da repetidora, qual foi a evolução? A evolução da repetidora, ela saiu do analógico, do FM, com nenhum recurso, ela só tinha o recurso de bip ou de ligar e desligar remotamente, só isso que ela fazia. Ela fazia os links, nós fazíamos os links via rádio e hoje nós fazemos os links via internet. Tá? Aí no modo analógico. No modo digital, a repetidora digital, ela ganhou mais funcionalidade. Ela tem mais funções. Não é só bloquear o usuário, não. Tem muito mais função, muito mais coisas, que eu não vou detalhar aqui, justamente para não ficar muito chato, não ficar muito grande o vídeo também, né? Mas é isso, a evolução do rádio foi essa. E hoje, a maioria das repetidoras analógicas, elas estão sendo desligadas para que o digital fique no lugar. Porque a funcionalidade do digital ficou muito melhor. Nossa, não tem comparação com as repetidoras de antigamente. É claro que o pessoal gosta de repetidora analógica também. Existem locais, no caso aqui da minha cidade, nós temos a repetidora analógica e a repetidora digital. Temos as duas aqui na nossa cidade. E não tem problema nenhum, continua funcionando, né? Mas a funcionalidade do digital é muito grande, é muito, muito grande mesmo. O digital, ele tornou a repetidora
uma repetidora inteligente. Então, é a evolução. E nós temos o D-Star, é o digital da Icon. E esse rádio que eu estou mostrando para você aqui, atualmente, é o ID5100A, já tem um rádio acima dele, que foi lançado este ano lá na feira do Japão. Já tem um rádio superior a esse. É um rádio muito bonito, eu tenho ele aqui na minha bancada. Um rádio muito bom, D-Star e analógico, ele é os dois. O rádio faz os dois modos, entendeu? E também temos HT, tem uma HT assim também, o 52, o ID52, muito bonito também, um rádio muito bom. Um rádio de primeira, tudo que é da linha Icon é primeira linha. Você for ver, for comprar, é primeira linha. E são os mais caros também. Então prepare o bolso que você vai comprar coisa boa. É um rádio digital da marca Icon, com o modo analógico FM e com o digital é o D-Star. Ele é somente D-Star. Agora, por que será que as fábricas elas não utilizaram só um digital, não é mesmo? Cada fábrica tem o seu digital. É complicado, né? Como nós moramos aqui na América Latina, então para nós um rádio já seria bom para falar em todos os modos digitais, né? Mas não é assim. Esse rádio, aquele outro é o 5100, esse aqui é o 7100 da Icon. Ele ainda está em produção, é um rádio, ele é para faixa de HF, então ele funciona em 10, 15, 20, 40 e 80 metros na faixa de HF. E também tem VHF e UHF e tem o D-Star. Além do USB, LSB, AM, FM, CW, tem todos os modos também. Ele tem o D-Star. É um rádio muito bom, rádio muito robusto também para você adquirir. Hoje tem equipamentos melhores que ele, mas esse rádio é muito bom. E no passado, eles tentaram até popularizar o D-Star na faixa de HF, utilizando lá também na faixa de 10 metros, por exemplo, mas não deu certo. O D-Star é mesmo para a faixa de VHF e UHF, onde funciona, onde foi criado, né, o local para que deixasse as repetidoras, para funcionar a repetidora ficar mais inteligente. Com essa pequena explicação, dá para você entender a evolução da repetidora, né? O modo D-Star, o modo C4FM, o modo DMR são todos digitais. Só que cada fábrica utilizou um modo digital deles, exclusivo deles, né? Como eu já falei anteriormente, por que eles não utilizaram só um modo? Todos utilizaram o mesmo modo, não é mesmo? Facilitaria muito mais o nosso trabalho. Bom, vamos continuar. Eu vou lá para o C4FM, que é a mesma coisa do D-Star. Só que o C4FM, ele é da fábrica da IAESO, né? Da IAESO, que é outra fábrica de rádio, que um dos primeiros rádios que eles fizeram foi esse rádio aqui, que é um rádio muito bonito, né? Eu já possuí um rádio desse também. Ele é analógico, né? Ele é FM e ele é digital, C4FM. Então o C4FM ele não funciona no D-Star. Cada um não é mesmo? Você viu que coisa mais interessante? Deveria tudo funcionar, mas hoje existe a fusão de todos, para que todos utilizem um rádio só. Mas algumas repetidoras ainda não fizeram essa fusão. Então tem repetidora D-Star e tem repetidora C4FM. Esse outro rádio aqui também, ó, esse rádio já possui um dele também, o FTM500, muito bom para colocar no carro, tá? Um radinho muito bom, já vem com GPS e você rastreia, você é rastreado pela rede. É muito legal, dá para você acionar as repetidoras também, C4FM. Outro HT muito bom também da IAESO. Aqui, inclusive a IAESO, ela fabrica muito equipamentos. É uma das fábricas que mais tem equipamentos de rádio, é a IAESO, para rádio amador, né? Esse rádio amador, melhor dizendo, esse HT, ele é também analógico e digital C4FM. Não é D-Star, é C4FM, porque é da IAESO. E outros também, outros equipamentos. Esse FTM100, ele já saiu de linha,
mas é só um exemplo também para você colocar no carro. E existe também esse bonito aqui, ó, o 991A, um rádio muito bonito. Ele é para a faixa de HF, e ele também tem VHF, UHF e C4FM. Tem um modo digital também, que é USB, LSB, AM, FM, CW e C4FM, que é mais um modo digital, né? Muito bom esse rádio para você colocar em casa, na base, né? Que é digital C4FM. Mas como eu falei, o digital ele é mais comum nas faixas de VHF e UHF. O DMR agora está sendo um dos modos mais populares. O modo popular é o modo mais barato que o da Yaeso e que o da Icon. Esse rádio, o TNT aqui, de DMR, é um dos rádios mais baratos para você colocar no carro. E é chinês também. A China fabrica muito rádio DMR. Então, as repetidoras, a maioria das repetidoras aqui no Brasil hoje em dia, esse outro HT, olha que HT bonito também, a Ilunce, muito bonito, também DMR, ele é analógico e DMR. Hoje as fábricas da China fabricam equipamentos muito baratos e é por isso que o DMR hoje está mais forte do que o C4FM e o D-Star. Por quê? Porque os equipamentos são mais baratos, são mais fáceis de comprar. Você compra tudo na China, você compra tudo pela AliExpress, então sai muito mais barato. Vale a pena o DMR hoje em dia. E bom, com a evolução das repetidoras, as repetidoras, por exemplo, você não tem uma repetidora aí na sua casa. Você não tem repetidora próxima, uma repetidora digital próxima à sua casa, né? Com a evolução do digital, nós conseguimos, através desse dispositivo aqui, esse dispositivo ele se chama Jumbinho, chama ele de Jumbinho. No Jumbinho você conecta na internet e fala em todas as repetidoras DMR, em todas as repetidoras D-Star e em todas as repetidoras C4FM. Por quê? É obrigatório a repetidora digital ela ser ligada na internet. A repetidora digital que não for ligada na internet, ela não serve para o sistema, entendeu? Porque é um sistema fechado via rádio e via internet. E através desse dispositivo, com o seu HT na sua casa, com o seu HTzinho, você consegue entrar nas repetidoras em qualquer parte do mundo que você estiver. Existe esse outro aqui, o Jumbão. Esse aqui é interessante, por quê? Porque ele tem, do PY2 GPS, ele fabrica esse equipamento aqui, é um equipamento pequeno, você põe na estante aí, fala com o mundo inteiro, o Brasil todo. É uma repetidora que você tem em casa, entendeu? Ele funciona via internet. Com o seu HT, você consegue falar o HT, esse aqui, por exemplo, esse HT, esse radinho. Por que é HT? É HT porque do inglês é Hand Transceiver, que vamos colocar assim, radinho de mão, rádio de mão, Hand Transceiver, por isso que é HT. Então, com esse HT e com aquele outro dispositivo, o Jumbão ou então o Jumbinho, você consegue entrar nas repetidoras D-Star, DMR, C4FM, utilizando a internet. E fala no mundo inteirinho. É muito bom, dispositivo muito bom. Quando você não tem propagação, você utiliza essas ferramentas. Por exemplo, você mora em apartamento, você não tem condição de ter uma antena, por exemplo. Aí você vai falar através do Jumbinho, através do Jumbão ali, do hotspot. Eles chamam de hotspot essa peça. Entendeu? Conseguiu entender a evolução da repetidora? Então hoje as repetidoras digitais, elas são muito mais inteligentes do que as repetidoras analógicas. E vale a pena você, que é iniciante, você pesquisar sobre isso. Pesquisar sobre a repetidora, ver como ela funciona, ver quais são os sistemas para você utilizar o sistema melhor. Aqui eu fiz um apanhado
para não ficar muito difícil o entendimento. Não ficar muito, se eu detalhar muita coisa, as pessoas não vão entender, não adianta. Então é melhor fazer uma coisa bem simples, para que principalmente o principiante, a pessoa que está iniciando no radioamadorismo, conheça e entenda. E entenda que a evolução hoje é muito importante. Hoje a repetidora, ela é uma repetidora inteligente, onde você pode excluir ou incluir usuários, você pode desligá-la à distância, como uma repetidora qualquer, e outras muitas funcionalidades que uma repetidora digital nos traz. Muito melhor que a repetidora analógica. Não tem comparação, tá? Não pode se comparar. Agora, muita gente gosta de repetidora analógica, acha que a analógica vai mais longe. Não tem problema nenhum. Pessoas acham que o Ecolink, aquele dispositivo que eu mostrei, aquele software, o Ecolink é melhor que o digital. Muita gente acha que é. Por quê? Porque é mais fácil de montar. O Ecolink é muito fácil. O Ecolink você tem um rádio, você tem um cabo que nós chamamos de interface, né? Você tem uma interface, que é o cabo que liga o rádio no computador, tá pronto, não precisa de mais nada. Já a repetidora digital, não. A repetidora digital, ela é mais complexa, ela é mais difícil de construir, mas ela é muito mais vantajosa que a repetidora analógica. É muito melhor, justamente por causa das funcionalidades que ela tem. E a digital, não é qualquer um que vai ouvir, né? Não é qualquer um que entra, a pessoa pode dar portadora, não vai atrapalhar, não vai conseguir acionar o sistema. É muito interessante. Então, você que está começando no radioamadorismo, começando a entender tal como são as regras, seja bem-vindo à repetidora de VHF e de UHF da forma digital. Eu espero que todos tenham entendido aqui. Eu sou o Maurício, o PY4 Mike Alfa Bravo, PY4MAB, e disponibilizei aqui para você um pouquinho só um pouquinho do que eu entendo aqui sobre repetidoras, sobre a evolução das repetidoras, tá bom? Muito obrigado para você que está assistindo esse vídeo e até uma próxima. Grande abraço.